a graça. Só que esquecemos que a graça tem mais exigências, o negócio é mais sério. E que Deus não mudou. Amém, meus irmãos? Veja aí o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 5, só para você entender. Eu li no Antigo Pacto, agora vou ler no primeiro, mostrando para você, provar para você que Deus não muda. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, pode ler. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Porquanto a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11, para fechar. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, meus irmãos? Só que, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Deus não mudou. Deus é santo. Deus continua atuando. Aí quando nós usamos a expressão continua, né, que não é dado nem para a gente usar, porque dá a entender que Deus parou e agora resolveu continuar, não. Ele é Deus. Leia aí Salmo 90, verso 1 de já. Você não pode abrir a sua Bíblia, irmão. Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que tu formasses ou antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade. Irmãos, não tem começo nem fim. Apocalipse 1:8, lê aí. Achou, já lê. A gente já que é bom na Bíblia, ele acompanha rápido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Leia alto, irmão, para vocês, eu quero ouvir aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio 1:8 de Apocalipse. e o fim, diz o Senhor, Isso. que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Ele é Deus. O que Ele fez no Antigo Pacto, Ele faz ainda hoje. Amém, meus irmãos? Que Ele operou na Antiga Aliança, Ele opera hoje. Leia Malaquias 6:3. O Senhor não mudou, irmãos. Malaquias 6:3. Pode ler, já. Malaquias 6:3. Vizinho a Mateus, irmãos. Último livro do Antigo Pacto.
Malaquias 6:3. Quem achou já leia. 3:6, perdão. 3:6. Olha os irmãos. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Quem não muda, irmãos? Senhor. Quem está profetizando aqui é o profeta, mas quem está usando é o Espírito de Deus. Porque eu, o Senhor, não. Isaías 43:13. Isaías 43:13. Achou, já lei, não tem tempo não. A Bíblia é a palavra do Todo-Poderoso, ela tem que ser lida. Se não achou, leia. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, igreja? Amém. Irmãos, ainda antes, o salmista no Salmo 90 diz assim, de eternidade a eternidade, antes que os mundos fossem formados, antes que tu fundasse a terra, que tu formasse, irmãos, antes que qualquer coisa existisse, Ele é. Não mudou. Aí o profeta está dizendo aqui, ainda antes que houvesse dia, há uma expressão que diz assim, uma tradução que diz, eu era. Então, igreja, saiba que o Deus a quem você está adorando, Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de agir, de trabalhar, de operar, irmãos. Permanece o mesmo. Às vezes, nós esquecemos disso. E por nos esquecermos disso, aí achamos que não precisa tanta coisa para servir a Ele. Não para aquilo. Essa exigência toda foi no antigo pacto. Mas não é bem assim. Deus estabeleceu princípios da sua palavra. E esses princípios precisam ser observados. Amém, igreja? Amém. Porque, irmãos, não tem como você agradar a Deus sem observar a Bíblia. Salmo 119, verso 9. Rápido. Eu vou ler algumas coisas para os irmãos que saíram notando aqui. Estava, por graça e misericórdia, meditando. Mas veja aí. Achou aí, irmão. Você está ajudando a desligar do tempo. E leia a aula. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Olha aí, a tradução do Nico já está. Como pode um jovem manter fiel, manter fiel? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Pura a sua conduta. A corrigida vai dizer, como um mancebo, o jovem, seu caminho. Aí tem gente que não entende, a linguagem bíblica diz assim, aí acha que esse caminho aí está falando questão de caminho. Não, irmãos, é a conduta, a vida diante de Deus. Como manter ela pura? Como manter ela íntegra? Continua o verso dizendo o quê? Observando. Isso observar aí, irmãos. Presta atenção agora, olha para cá, igreja. Olha para cá agora. Isso observar não é o que vocês acabaram de fazer, não, tá? Que tem muita gente que olha. Tem muita gente que lê, mas está nem um pouco preocupado com vida, com Deus. Só que observa. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o quê? E não vos conformeis. Quando você vai procurar entender o que é conformar-se, mas é tomar a forma. Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo, não adquira, não traga para si, não ande segundo a forma do mundo. Não aceite o modelo, o padrão mundano para a sua vida. Você não anda segundo, irmãos, o modelo que lá fora está estabelecido. Porque o nosso Deus já nos deu o modelo para ser seguido. Amém, meus irmãos? Fomos chamados por Deus para seguir o modelo estabelecido pela sua palavra. E observemos, Nadab e Abiú, o texto que nós lemos, Nadab e Abiú,
no texto que nós lemos, a Bíblia, irmãos, vai nos trazer aqui, irmãos, sabe que isso aqui foi outro contexto, bem distante do nosso, não é? Mas as suas verdades, seus princípios podem ser aplicados para nós nesses dias. Os tempos que nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde os valores do reino de Deus têm sido desprezados. Estava a meditar quantos que se dizem cristãos, mas estão pisando a palavra de Deus, estão desprezando os valores do reino, estão desprezando o que a Bíblia ensina, estão se deixando, irmãos, levar por essa avalanche, né, de ensinamentos distorcidos, e são pessoas que estão igual folha seca, que estão sendo levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que sopra. São pessoas que não sabem o que querem, são pessoas que hoje estão dando glória a Deus, a sua boca hoje se abre para dar glória a Deus, mas se não tomarem cuidado, a mesma boca que deu glória a Deus daqui a pouco está difamando a própria igreja de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Está zombando da palavra. Eu vou até dar uma orientação aos irmãos, que eu acho que eu nunca falei isso aqui. Irmãos, você é crente em Jesus, já iniciando isso aqui, Deus, irmãos, Deus não tem o culpado por inocente. Nem Deus aceita o profano. Você vai ver biblicamente que Esaú, por mais que chorou, por mais que se derramou depois, a Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus que ele não alcançou mais a bênção. Por quê? Não se encontrou nele lugar de arrependimento. Porque ele foi profano. Deixa eu dar um conselho a você que usa a internet, olha para cá, irmãos. Para, irmãos, de ficar na frente da internet, dando gargalhada, com gente sem vergonha, usando os preceitos divinos para criar piada, para criar zombaria. Tem muita gente aí na internet usando a Bíblia, usando as coisas de Deus para criar piadas, para criar gracejo, para ficar criando aqueles vídeos, usando as coisas santas. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque Deus exige de mim e de você temor pela sua palavra. E a palavra temor tanto leva um sentido de medo como de respeito. Leia aí Abacuque, Abacuque capítulo 3, versículo 2. O que o profeta vai dizer? Irmãos, quem achar que pode ler, pode ajudar. Porque eu quero falar umas coisas aqui, o tempo, vocês sabem que corre. 3 e 2. 3 e 2, o que é que diz Abacuque? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica da ira. Lembra-te da misericórdia. O profeta, irmãos, se você ler a partir do capítulo 1 de Abacuque, ele sabe o que estava acontecendo. Ele viu o que estava acontecendo e ele havia ouvido a mensagem. Ele havia ouvido o decreto da parte de Deus. Deus iria corrigir aquele povo rebelde. Mas ele está clamando a Deus e ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Mas ele não foi zombar. Ele não foi pisar a palavra. Ele não foi, irmão, desfazer a palavra. Ele diz: e temi. É o que está faltando na vida de muitos crentes hoje. Temor. O livro de Provérbios vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios 7. Já achou ler, Giliado? Vamos ler a Bíblia, irmãos.
Provérbios 1:7. Quem achou, leia. Não espere alguém achar e ler, não. Já leia. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Olha aí, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem são os loucos aí? Será que tem crente, segundo a expressão aqui mesmo, será que tem alguém crente louco? Que está deixando, irmãos, né? Está deixando de observar os princípios da Bíblia para zombar da palavra. As pessoas ficam escarnecendo das coisas de Deus e acham que Deus vai deixar passar em branco. Nós devemos ter temor, irmão. O temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tem pessoas que não aceitam ser instruídas. Tem pessoas que não aceitam a sabedoria, irmão. Quer tirar a sua vida do jeito que ele acha, que ele quer. Mas quando se atrapalha, aí se lembra que um dia alguém quis doutrinar, um dia alguém quis ensinar, um dia alguém foi usado por Deus para instruir ele, mas ele desprezou o ensino. Irmãos, Nadab e Abiú, eles vão fazer algo que Deus não ordena. Eu aprendi, irmãos, biblicamente, pela Bíblia Sagrada. Deus te colocou em tal posição, Deus te chamou para ser profeta, seja profeta. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus te chamou para ser sacerdote, seja sacerdote. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus te chamou para executar tal função que quer executar que ele não te mandou para executar. Deus disse, irmãos, abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 9. Olha o que Deus disse a Nadab e Abiú e a Arão. Mas tem gente que diz assim: não vou fazer assim de nada não. Deus recebe porque para Deus, né? Ou então sai dizendo a mesma coisa. Eu também sou sacerdote. Êxodo 30, pode ler, Julião. Achou para ver. Versículos 7 a 9. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo para o Senhor pelas vossas gerações. Versículo 9. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, tampouco derramareis sobre ele libações. Se vocês voltarem para o versículo primeiro, vocês vão ver do que é que Deus está falando, voltar do incenso. Deus dá uma ordenança. Só que vocês vão observar que em primeiro lugar Deus está dizendo e Arão, irmãos, é Arão, não é os teus filhos, Arão, porque o sumo sacerdote era Arão, o único que tinha autorização para entrar no Santíssimo. Arão. E veja, versículo 9: não oferecerei sobre ele incenso estranho. Olha o que Nadab e Abiú vai fazer. Capítulo 10 de Levítico. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada no seu incensário e puseram puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Só que a expressão bíblica no final diz assim: o que lhes não ordenara. Deus mandou? Deus autorizou? Aí veja, filho do sumo sacerdote não poderia executar aquilo que só o sumo sacerdote poderia fazer. A Bíblia está deixando bem claro aqui, ó, Deus não ordena e eles resolvem fazer. E Deus diz:
que não aceitaria um fogo estranho, um incenso estranho. Agora observe, estranho é o fogo oferecido sem autorização. Fogo, irmão, sem autorização não é ousadia, mas é rebelião. São aquelas pessoas que desprezam o sumo sacerdote Arão, porque já está velho, e diz assim: eu também posso fazer. Se eu fizer, né, Deus vai aceitar também, porque eu também fui chamado. Só que Deus não lhes autorizar a realizar. E observe, diz aqui ainda: fogo sem autorização, como eu já falei, não é ousadia, é rebelião. Deus mostra aqui nesse capítulo 10 que não está procurando, irmãos, fogo. Deus não precisa de fogo. Deus precisa de obediência. Deus requer obediência. Amém, igreja? Deus requer de mim e você obediência aos seus princípios, porque havia sido dado princípios, ordenanças, mandamentos a esses homens, mas eles resolveram fazer do jeito que queriam. E se os irmãos continuarem lendo todo o capítulo 10, onde nós lemos aqui no final alguns versículos aqui, até o versículo 11 nesse caso, os irmãos vão ver que Deus ele vai dizer algo importantíssimo aos esses homens aqui. Deus disse assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, o Senhor dizendo a Arão e aos seus dois filhos, né? Aos seus filhos ali, Deus estava dizendo: vocês não podem fazer o quê? Se apresentar diante de mim para realizar a minha obra de qualquer maneira. Vocês não podem beber bebida forte ou vinho e depois vir fazer a obra, fazer o trabalho, fazer a ordenança. Irmãos, tinha que haver neles condições, escute, esses homens escolhidos por Deus, a tribo de Levi, tinham que estar em condições de exercer a função delegada por Deus. Eles tinham que ter condições de distinguir, de saber separar o profano do santo. Não poderiam se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Por quê, irmãos? Porque nós devemos tomar um cuidado, porque Deus, Ele é santo. Amém, igreja? Amém. Deus, Ele é santo, irmãos. E não é santo como qualquer um da gente acha que Ele é, irmãos. Isso aí é algo intrínseco, é algo pertencente a Deus. Deus, Ele não abre mão da sua santidade. E a igreja precisa, o crente, o servo de Deus precisa deixar que a santidade de Deus, que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. Mas para isso acontecer, precisamos deixar que precisamos procurar viver uma vida em santidade, em obediência à palavra do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Pedro vai dizer que nós devemos purificar a nossa alma na obediência à palavra. Eu quero ser santo, eu quero me aproximar mais de Deus, mas sem obedecer os princípios da Bíblia, sem obedecer os princípios estabelecidos pela palavra. Observe, irmãos, o que é identidade? Nós devemos preservar a nossa identidade cristã, mas o que é identidade? É um conjunto das qualidades da personalidade de alguém, conjunto de características individualizadas que distinguem uma pessoa ou uma coisa da outra. É a soma de caracteres. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Diga amém. É a soma de caracteres, né, que vai distinguir alguém.
que vai diferenciar alguém, que vai revelar quem é alguém. Leia aí 2 livro dos Reis, capítulo 4. Você pode acompanhar que eu vou falando aqui, né? O capítulo 4 do 2 livro dos Reis, versículo 8, diz assim, ó: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, quem era Eliseu? Profeta. Quem foi Eliseu, irmãos? Um homem que foi sucessor, foi servo de quem? Do profeta Elias. Deus, antes de levar Elias, ordena Elias, ungir ele como profeta em seu lugar, porque Deus iria levar Elias. Eliseu recebe a unção para ser profeta. Mas se Eliseu não tivesse conduta, de nada adiantaria, irmãos. Se Eliseu não tivesse vida, essa mulher não, isso aqui não estaria registrado na Bíblia. Demonstrando que esta mulher observou. Não foi hoje, não foi ontem, não foi antes de ontem, foi várias vezes Eliseu. E observando, ela disse assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o rei dele comer pão. E sucedeu que todas as vezes, não foi só uma vez, foi todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, ele ia lá comer pão. E essa mulher observava. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui nisso, todas as vezes. Eu não marquei nada aqui não, isso aqui me veio aqui agora. Porque quando nós vemos aqui, eu sou forçado a lembrar de João, Evangelho, capítulo 15, versículo 16, que Jesus diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para que, Deus? Para ficar sentado no banco, dando glória, profetizando, revelando, dizendo que Jesus é bom, mas quando sai daqui, sai desviado. Dando glória, profetizando, levantando a mão, dizendo que Jesus é grande. Mas sentou na mesa de Deus agora, ao sair, vai sentar na mesa dos demônios. O Senhor Jesus diz assim: e vos nomeei para que deis fruto. Ele passou o primeiro dia, a Bíblia diz assim, a mulher, o rei teve para comer pão. Só que os demais dias que ele vinha, ele voltou lá para comer pão. E a mulher observava. No final de tanta observância, ela vai dizer a seu marido, versículo 9, ela disse a seu marido: eis que tenho observado. Primeiro dia ele chega lá, ele é crente. Ele disse: essa mulher é diferente, esse homem é diferente. Ela disse. Segundo dia já vem Eliseu de novo, crente. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque João 15 diz assim, no final do versículo vai dizer: e o vosso fruto permaneça. Crente hoje, crente amanhã. Amém, igreja? Amém. Deu fruto hoje, dá fruto amanhã. Porque senão vai abrir a boca dando glória, mas a vida está reprovada diante de Deus. E o que glorifica a Deus, irmãos, não adianta eu chegar aqui e cantar muito bem, pregar muito bem, ensinar muito bem, profetizar muito bem. O que glorifica a Deus é o fruto. É crente dentro das quatro paredes da igreja, na frente do povo de Deus. Muitas vezes não sabe nem ler. Eu já vi pessoas, quando vai abrir a Bíblia, ele tem vergonha porque ele não sabe ler, e a gente deve respeitar, porque não teve a oportunidade que você teve, e que nós tivemos. Ele pega a Bíblia assim, porque ele não sabe ler. Pega a Bíblia ao contrário. E a gente às vezes até zomba, né? Até ri, né? Critica, né? A simplicidade da pessoa, mas às vezes é mais crente que eu e que você que ensina, que prega, que profetiza. Tem mais gente que somos melhor do que quem está sentado ouvindo. Se lembra de Daniel, irmãos? Daniel era crente. Daniel era crente, irmãos, no reino. Eu vou usar
Irmãos, olha para cá, presta atenção na palavra, tá? Então eu vou usar aqui, trazendo para nós a igreja. Daniel era crente com o rei Giliardo. Mudou o rei Giliardo, Daniel continuou sendo crente. Vocês estão entendendo o meu linguajar, né? Amém, irmãos? Amém. E tem pessoas que ele é crente, irmãos, enquanto tal pastor está, ele é crente, irmãos, está aquele de primeira linha. Mudou a liderança, ele se desvia totalmente. Porque ele está servindo a Deus enquanto aquele líder está, porque ele é assim, às vezes, um líder, muito amigo daquele líder, né? Aí ele honra aquele líder, mas quando vem outro que não faz muito os gostos dele, ele se desvia, ele demonstra que ele nunca serviu a Deus. Só que Daniel é crente, irmãos, em cada reinado que Daniel permaneceu ali na Babilônia, Daniel era crente, de tal maneira que o filho de Nabucodonosor, quando manda chamar Daniel para interpretar o sonho, que foi que ele perguntou a Daniel: és tu, escuta, irmão, és tu aquele, escuta, porque tem muita gente que já deixou de ser há muito tempo. Ele diz: és tu aquele Daniel? Por quê? Você está perguntando, porque temos que muda. É profeta hoje, é usado por Deus hoje. Aí muitas vezes quando assume o altar e fica só assim, ó. Deus fez, Deus me usou, é o profeta dizer, Deus revelou, Deus me usa, irmão. Deus usou e Deus usa, Deus fez e Deus faz. Deus continua operando na vida dos seus ainda hoje. Só que eu não posso sair da posição que Deus me colocou. Eu tenho que saber distinguir o santo do profano e preservar minha identidade na presença do Eterno. És tu aquele Daniel? Ou já te desviaste? A gente se desvia há muito tempo, irmão. Mas Daniel disse: sou eu mesmo. Não tem outro não, se tiver cópia. Da palavra. A sunamita que sempre observava o profeta Eliseu consegue distinguir pelas características que ele era um santo homem de Deus. Nós temos um grande defeito. Nós, que eu sou o principal, só conseguimos achar a falha. Mas será que alguém consegue olhar para mim, para você, e distinguir que você é crente? Ei, quem é você lá na roda de conversa dentro da empresa? Estávamos conversando ontem, Leonardo se lembra disso. E um sem respeito abriu a boca e falou um negócio lá e eu sumi. Eu fico, irmãos. Eu converso com todos, mas saiu dos princípios que eu conheço, eu saio fora. Eu te pergunto: quem é você quando não está na presença da igreja? Quem é você quando não está dentro dessas quatro paredes? Porque estamos idealizando, os crentes idealizaram que pecado é prostituição, adultério, matar, roubar. Mas Deus está olhando lá para dentro do meu coração. Eu não matei, não roubei, mas o ódio está lá. Eu não suporto ver tal pessoa que, se eu pudesse, eu avançava em cima dela. E sabe o que está dentro do meu coração? Faz de tudo para prejudicar o próximo. E sabe o que está dentro do teu coração? Irmãos, como é bom esse silêncio assim. Eu preguei num lugar que o pastor disse assim, e é teólogo, viu? Preguei na frente do teólogo que eu fui tremendo. Mas ele disse assim: ouvimos nesta noite uma palavra pastoral. Ele disse: não vi jargão, porque tem os caras estão assim agora, Giliardo. Giliardo, toca aí, toca aí. Toca aí, Giliardo. Vai, mano,
Com calma, não. Mexe nele, sacode ele, vai, sacode. É assim agora, irmãos, o evangelho agora está sendo pregado. Imagina Jesus aqui, irmão. Marlena, põe a mão no mundo da irmã Graça, balança lá e vai, sacoleja ela. E diz que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer. Profetiza, irmãos, eu não sei onde é que esses chamados estão tirando isso da Bíblia. Profetiza, porque Deus vai fazer. Irmãos, o profeta Ezequiel, quando ele profetizou, porque pega uma passagem para dizer aos crentes, profetiza, como se Deus fosse obrigado. Eu vou chegar aqui para o irmão Edinaldo e vou dizer, olha Edinaldo, se Deus mandar, eu vou profetizar porque eu sou profeta. Aí não, amanhã pode chegar na empresa lá, pedir as contas e ficar tranquilo que Deus vai te sustentar pro resto da vida. Só que Deus não mandou. Aí eu me acho na autorização de dizer, profetiza que Deus vai fazer. Onde é que está na Bíblia Deus se curvando para fazer gosto de alguém? Quem determina é Deus, não é o homem. Amém, meus irmãos? Porque alguém pega o texto em que ele diz assim, segundo a minha palavra, só que contextualiza. Elias, quando se apresenta a câmera, ele diz, olha, perante a face de quem eu sou, de quem do Deus a quem eu estou perante a face dele. Aí eu profetizo, eu falo, porque ele autoriza a profetizar. Não é chegar e dizer, profetiza, irmão, que a porta vai se abrir. Quem autorizou? Quem me dá autorização para profetizar, irmão, é o dono da igreja. Amém, irmãos? Amém. E aqui eu estou profetizando. Estou profetizando, dizendo que ele é santo, dizendo que só entra lá quem é santo, dizendo que só entra lá quem abandonar o pecado. Quem abandonar o pecado é quem vai entrar nas nações celestiais. Ficamos idealizando que pecado é só essas. Né, irmão? Diz que alguém não, irmãos. Tem gente dentro da igreja sentada, irmão, que quando Deus manifesta a sua glória, ele com vergonha, para ninguém saber que ele está desviado, aí ele se manifesta e começa a se balançar. Eu contei para vocês, a menina voltava dentro da igreja, falando em línguas estranhas, mas era estranha mesmo. Quando foi ver, estava em pecado. Mas esse tipo de gente não quer correção, irmão. Eles querem aplauso. Eles querem ser estrela dentro da igreja. Só que o Senhor nos chamou para preservarmos a nossa identidade. Amém, igreja? Preserve. Daniel foi crente no reinado de Nabucodonosor. Estava em terra escura. Estava em terra estranha. Costumes estranhos. Irmão, eu falei aqui, usei até a nossa irmã paraibana com todo temor e respeito, porque é uma grande mulher de Deus e a gente deve respeitar. Agora preste atenção. Eu digo porque eu sei que é assim. Tem uns que no Nordeste ele é crente até os ossos. Saiu do Nordeste, veio para o Sul, ele se desvia. Ou vice-versa. Ele se desvia, mas pastor, ele está dando glória na igreja. Mas veja só os lábios, irmãos. E a conduta? Que ninguém está valorizando mais. E a conduta da pessoa? Quem é aquela pessoa? Então me serve. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ou capítulo 4, versículo 20. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo lá, o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas é em tudo. Amém, igreja? Ei, olha para cá, eu falei, eu uso muito Leonardo como exemplo, eu converso muito com ele sobre as coisas de Deus. Ele é um moço que está começando, e Deus tem algo muito grande a realizar com ele, a gente precisa sempre estar orientando. Mas presta atenção, Deus já está realizando, aliás. Só que presta atenção, irmãos, não disputa, não brigue, não force a porta, não
corra para querer ocupar um cargo, uma posição, algo que Deus não te ordenou a fazer. Porque há muita gente que deixa de congregar em tal ministério, porque alguém chega para ele e diz assim: vem para cá, rapaz, qual que é lá? Não, eu estou lá só cooperando mesmo, o pastor nem olha para minha cara. Aí o cara diz assim: vem para cá que tu vai ser pastor. E tem uns que ainda diz assim, ousado, ainda diz, compra mesmo o cara e diz assim: eu vou pagar o teu salário para tu ser pastor. Aí o cara vai. Eu digo, irmão, que eu conheci no Pernambuco alguns que fizeram isso e depois voltam com a maior, né, irmão? Com a maior cara, irmão, de sem vergonha, né? Todo arrebentado. Aí quando volta arrebentado com a cara na lama, aí aquela irmã que para ela não prestava, irmã, é a crente mais santa da igreja. O pastor que não tinha valor, esse pastor é um homem de Deus. Mas antes não tinha valor. Só que se Deus, irmãos, escute, o reino de Deus não consiste só em palavras, em falar. O Senhor está observando para mim e para você. E não é só quando você senta aqui não, tá? É dentro de casa. Quem sou eu dentro de casa? O pastor aqui levanta a mão e diz assim: vem aqui, mãe, que eu vou te abençoar. Mas dentro de casa levanta a mão para bater na esposa. Irmã Renata está aí, irmão, 16 anos casado. Vem, Renata. Fala para a igreja aí que eu for ver o pastor Zé Carlos levantou a mão para bater em tudo. Pode falar. Está com medo? E às vezes alguém pode até maquinar assim, mas ele está falando isso porque na frente do povo ela não vai falar. Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Qualquer briguinha que acontece, ele vai pegar uma faca. Para quê? É bater o peixe? Para fazer um almoço gostoso para ele ou para ela? Isso não é conduta cristã. Isto não é a postura de quem se identifica com Cristo. Outra coisa, irmãos, Leonardo trabalha comigo e sabe. Temos crentes e eu não louvo a Deus que Deus me deu essa graça. Me diga uma coisa: os senhores que são casados aqui, já que Deus está me direcionando, você casou com ela por quê? Ei, seu lindão, você casou com ela por quê? Só porque viu a carne? Você esqueceu que essa carne vai murchar igual uma flor? Mas escuta. Por que é que crente, tem crente, viu? Porque salvo é diferente, tem crente que quando está na rodinha de amigos na empresa, ele desce a lenha na esposa. Por que tu vai pôr tua língua no fogo? Quem escolheu ela para casar foi você, porque agora ela não presta. Quando estava novinha prestava, agora não presta mais. Outra coisa, eu falei isso e falei para os ímpios, Leonardo como prova. Irmão, eu não entendo. Para quê? Fica se agarrando no meio da rua igual a sanguessuga, igual dos cachorros. Agarradinho, lambe-lambe. Mas quando chega em casa é só porrada. Mas é assim ou não é, crente, que acontece? É ou não é, irmãos? Nas redes sociais, irmãos, só aparece lá eu e minha flor. Mas vai ver em casa se a flor deixou de ser flor. É por isso que é difícil você ver eu me expondo nas redes sociais. Meu amor, minha amada, eu não estou nada contra ninguém, porque eu sei que tem crente, tem pessoa que é sincera mesmo. E é o jeito dele, você deixa ele ser assim.
O que eu estou falando é que me referindo a pessoas hipócritas. Minha amada, minha linda. Assim, escuta. Se a mulher abrisse a boca, até a federal ia chegar lá. Por que, pastor? Você estava defendendo as mulheres? Estou. Porque a minha Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vós marido amai, a mulher tem que se submeter, mas o homem tem que amar, tem que amar. Então o homem que não ama quer exigir obediência, quer exigir respeito. Não ama a esposa, mas quer obediência. E obedeça. A mulher olha para a cara dele e diz assim: mas como eu vou te obedecer? Tu não tem um exemplo para mim? Irmãos, reflita nessa noite, olha para cá. Quem somos nós? Identidade. Alguém precisa saber quem sou eu. Ou tu acha que teu vizinho não sabe quem é tu? Até aquela madeira que sustenta a porta, tu pegou para bater na esposa. Ou tu acha que teu vizinho não ouviu os gritos? A sinamita observava. Aí um dia chegou para o esposo e disse assim: eu tenho observado. E eu consegui distinguir pelas características que este que sempre passa por nós é um santo. Escute, não é um qualquer. Ele não só tem títulos, mas a vida dele condiz. Mas ele não era Jesus não, tá, irmãos? Pecador igual eu ou você. Mas a mulher olhou para ele e disse: é crente. Sábado ele veio aqui na feira comprar pão, na padaria, aliás, né? Na feira, né? Pão vende, né? Já vende. Mas ele foi lá na padaria comprar pão, irmão, e entrou como crente. Todo mundo olhou e disse: isso aí é crente. Não sei o que aconteceu quando esse homem entrou aqui. Irmão, com todo respeito, eu já ouvi da boca de ímpios. E se alguém aqui quiser questionar, quem conhece a irmã Jo cabeleireira, chega lá no salão dela, ou vai lá na rua Aliança do Hospital Heliópolis. Tem uma, esqueci o nome daquela rua agora, que segue aqui reto, descendo para o Hospital Heliópolis. Qual é o nome daquela rua ali? Esqueci. Teve a igreja daqui, eu acho que veio de lá. Hã? Não, a rua. Pode descer para o Hospital Heliópolis. Sai do campo, irmão. Se tem ali em cima. Tem uma bomboniera ali, né? Um irmão, que hoje ele está afastado. Fagner. Tem uma loja, uma barraca ali que vende bombons, essas coisas, acho que vocês conhecem. Esqueci o nome da rua, não tem nada não. Pergunta a eles. Chegamos aqui na irmã Jo. Eu estou dizendo chegamos eu não, viu, irmão? Estou dizendo a glória dele, ó, é ele. A igreja. Chegou o grupo de missões aqui, ó, sem marcar nada. Quando chegamos no ambiente, os sons dos bares estavam estourando. Nós chegamos, eles observaram e perceberam que os cantos chegaram e iam fazer um trabalho. Sabe o que os caras fizeram? Baixaram o som sem ninguém pedir. Desligaram os sons, pararam para ouvir nós pregarmos o Evangelho, adorarmos a Deus. Quando paramos de realizar que saímos, foi que eles disseram: agora vamos ligar o som. Chegamos lá no irmão, realizamos o trabalho, a igreja. Não é? Eu estou dizendo você daqui não. Foi um grupo que ia conosco lá do Pastor Edson. Realizar um trabalho ali no José, na rua, lá na frente da vendinha do irmão lá. Do comércio do irmão. E os vizinhos disseram para ele: como foi bom você ter vindo aqui? Porque a gente viu que o ambiente ficou em paz. Eu digo que ele testemunhou, o texto ficou na igreja. Mas sabe por que isso acontece? Quando a igreja, o crente, o irmão, a irmã,
o profeta, o pregador, né? Aquele que anda com a Bíblia, não só anda com ela, mas se identifica com o dono dela. Observe. Deus não se ilude com aquilo que eu falo, viu? Amém, irmãos? Deus não se ilude com aquilo que eu falo, não, viu? O que a igreja requer de mim e de você? Obediência à sua palavra. Deus não se ilude, irmãos. Escute, com o tempo, na convivência, que você vai descobrir quem é quem. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer que a árvore ela é descoberta, ela é conhecida pelos frutos. E ele mesmo diz que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, tiramos a conclusão do texto bíblico que a árvore ou é boa ou é má. Ou ela produz frutos bons ou ela produz frutos maus. Como tens tu andado na presença de Deus? Será que esquecemos que Deus está nos vendo? Ei, olha para cá agora. Por que é que você ora pedindo perdão se você não perdoa? Pai nosso que está no céu. Aí Deus diz, toque mesmo. Santificado seja o teu nome. Perdi o seu santo mesmo. Aí depois perdoa. Aí Deus diz, como? Está exigindo perdão e não perdoa. Hipócrita. Capítulo 23 de Mateus. Leia todo que você vai ver o que Jesus vai dizer. Fariseus e escribas hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas o seu interior está cheio de sujeira, de resto. Vocês embelezam o sepulcro, por fora é bonito, é mármore, é tanta coisa bonita por fora, mas quando se abre está cheio de restos mortais. Assim são vocês hipócritas, que exteriormente demonstram que são espirituais, que são crentes, que são verdadeiros, que andam na verdade, mas a realidade é outra. Tem gente, irmãos, que ele é um verdadeiro ator. Pode levar ele para Globo, para Record, que ele vai sair bem. Só que a minha Bíblia vai dizer para mim e para você que usado engano, irmãos, na casa de Deus não permanece. Você pode dizer, pastor, nós ouvimos uma palavra de quarta-feira falando um pouco, não é? Ou falando acerca disso. O senhor está falando hoje, novamente estou. Porque enquanto não entrarmos no que Deus quer, Deus vai continuar mandando falar, e eu vou ter que falar. Arranca da tua vida a hipocrisia hoje. Arranca da tua vida o engano hoje. Deus, irmãos, exige obediência à sua palavra. Você tem que saber distinguir o santo do profano. Deus não aceita alguém que vive profanando o que é santo. Quer subir no altar para cantar, mas é profano. Quer subir no altar para pregar e ensinar, e ainda ousa dizer, o pastor não me vê. A irmã fulana dá oportunidade, a ABC não me vê. Só que o dono da obra é quem está te vendo. É quem está me vendo. E eu tenho essa
convicção comigo, irmãos. Eu disse a minha esposa, interessante, começou em janeiro, já comecei a receber convite, já tem, preguei hoje, já tem outro convite. Do nada, irmão, desse jeito que eu nem tenho intimidade. Lugar que eu nunca pensei em pregar lá, na frente de teólogo, de gente que digo com todo respeito, né? Mas são homens de Deus que respeita e para ouvir quando Deus manda falar. Mas quando o Senhor deu essa convicção comigo, quando Deus quer me usar, que Ele olha para mim e vê que a minha vida está íntegra, está nas condições que Ele quer, eu não preciso estar atrás de ninguém, nem me apresentando para pregar. É o próprio Deus quem vai dizer. É Ele que eu quero usar, é ela que eu quero usar. Porque é vaso, porque é instrumento que eu chamei. Sou eu quem vou usar, sou eu quem vou levantar, mas é no meu tempo. Para Deus trabalhar através de ti, Ele quer primeiro trabalhar em ti. Para Deus te levantar, Ele quer que primeiro você desça, você se curve, você pare para deixar Ele trabalhar na sua vida. Amém, igreja? Escuta, irmãos. Já falei que a conduta, a tua conduta que vai manifestar quem realmente tu és. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. De andar como eu penso, como eu quero. Se os irmãos lerem o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está dizendo assim, preste atenção nisso aqui. Se você se identifica comigo, seu caráter deve ser igual ao meu. Eu me identifico com Jesus, mas só quando chego dentro das quatro paredes da igreja, pastor. Saiu daqui, eu posso fazer o que eu quiser. Jesus está dizendo, me chamando e te chamando a atenção, dizendo assim: se você se identifica comigo, o teu caráter não pode ser diferente. As suas características não podem ser diferentes. João diz que todos, quando receberam a Cristo como Salvador, tornaram-se filhos de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Escuta, igreja. Não é simplesmente quando saiu do Egito, não. Porque você saiu do Egito, mas tem que tirar as coisas do Egito. Tem que abandonar as coisas do mundo. Tem que abandonar as mazelas mundanas. Agora, irmãos, eu vou falar algo aqui. Porque a gente chega aqui dentro vazio. Porque fica lá fora se enchendo do que não presta. Tem gente que passa 5 dias dentro de casa, mas não liga a TV em um programa evangélico que edifica a sua vida. É filme, é novela. Está todo cheio de nó, todo enrolado, todo embaraçado. Big Brother vai encher o coração dos crentes. Tem muita gente que não para ler Bíblia. Faça um teste hoje. Troca a nó pela Bíblia. E tu verás se essa palavra se cumpre ou não na tua vida. Troca, irmãozinho, porque não traz edificação. Se não traz edificação, o que é que eu estou fazendo parado na frente de algo que não me edifica, que não me alimenta? É a mesma coisa daquilo que nós fazemos. Nós sabemos que o refrigerante não tem nada de nutrientes para o corpo.
Mas o ser humano é tão desobediente que prefere tomar. Só que não tem nada que traga coisa boa para o corpo. Depois que está morrendo, aí diz: por que Deus permitiu? Não, porque tu não fechou a boca, comeu demais do que não devia. Nós temos esse hábito, irmão. Comemos meio mundo de açúcar o dia todo. Aí quando vai diabetes deles, e a gana dele para o açúcar. Observe, irmãos. Quando é que eu me torno filho de Deus? Quando eu nasci de novo. Aí nós estamos falando sobre identidade, preservando a identidade cristã. Presta atenção. Eu digo que nasci de novo, mas as características demonstram que não. As características vão denunciar para a mulher sunamita que Eliseu não era apenas profeta, mas era um santo, homem de Deus. Eliseu não só subia no altar para profetizar, mas Eliseu era crente aonde entrava, aonde chegava, a presença de Deus estava com Eliseu e com você e comigo. Eu falei um pouco aqui quarta-feira. Os senhores homens que estão aqui, se eu der uma oportunidade para você pregar aqui, a sua esposa que está aqui dentro, aprovaria você pregando aqui? Ou diria assim: se eu pudesse sair da igreja agora? A sua filha, o seu filho, hein, irmão? Medite. Eu quero, irmãos, eu fiquei refletindo depois que eu preguei lá a Vila Prudente. Quando eu fiquei refletindo, eu digo: realmente, quando a gente começa, né, irmão, a gente pensa que o evangelho é sério. Aí depois a gente amadurece, que eu sempre ouvi a Deus: Jesus me amadurece nos dois sentidos, porque tem gente, irmão, que é menino. Aí chega na igreja, o pastor até que ensinou, mas não vi profetizar nada. Eu não sei eu não sei que Bíblia ele leu, irmão, porque eu estou pregando a maior de todas. Ela é mais viva do que esse pregando aqui. Ela vai fazendo efeito, ela vai penetrando no coração, ela vai discernindo a intenção, o pensamento, e vai dizendo: acaba com isso, deixa isso, abandona isso, porque esta palavra é poder de Deus. Esta palavra, irmãos, ela vai onde o homem não entra. Deus, nesta noite, sondou o meu e o teu coração e está dizendo para mim e para você: ei, irmãos, medite nesta noite. Quem é você? Quem é você? És tu aquele Daniel? Tem muita gente, irmãos, que não consegue nem mais dar glória. Eu não estou falando isso porque você está calado, não. Mas sua vida está tão embaraçada que não tem força mais nem para abrir a boca e dar uma glória a Deus. Está vazio. Está dentro da casa, mas ao mesmo tempo distante do dono da casa. Eu quero te convidar nesta noite. Se verdadeiramente você nasceu de novo, você preservar a identidade, você preservar-se como um verdadeiro cristão. Escute, irmãos, quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus. Agora presta atenção. Passamos a portar
idêntico, parecido com Cristo. O Filho de Deus é viver e andar como ele andou, exercendo o papel de sal e luz neste mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Escute, crente. Como eu posso ser luz se eu estou no meio de uma roda de conversa? E alguém está falando conversas profanas, soltando piada grossa e eu lá. Foi engraçado. Escuta, crente. Camarada que não teme a Deus, quando ele vê uma mulher, sabe, mulheres, né? Aí fora eles começam a soltar gracinha. Aí tá o crente lá dentro do mesmo embalo. Você é crente? Trabalhei com uma pessoa que eu ouvi alguém dizer: você não é crente, né? Como é que você fica usando essa roupa aí, sensual, chamando a atenção? Aí ela ousou, irmão, eu digo que eu conheço. Se até o ministério da congrega, ela ousou dizer para o povo ímpio que aqui tem, foi feito para ser mostrado mesmo, para ser visto mesmo. Que identidade é essa? Quem tem temor, irmãos, se porta de maneira que glorifique o nome do Senhor. Que identidade? Eu me identifico com Cristo dessa maneira. Precisamos tomar o cuidado. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, vai falar sobre isso, sobre o sal da terra e a luz do mundo. Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Escute, ser sal da terra e luz do mundo é ser sincero em suas atitudes, não é ser hipócrita. É ter a sua vida firmada naquilo que é certo e verdadeiro. Crente, olha para cá, olha para mim. Paulo vai escrever capítulo 13 aos Colossenses, dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, crente que nasceu de novo, a mentalidade dele não é uma mente corrupta. Quem vive na escuridão só pensa o que não presta. Pensamentos malignos, perversos, sujos. E, irmãos, a mente às vezes está tão dominada por pensamentos imundos que quando tem um filho ou uma filha, qualquer coisa que acontece que o filho faz, ele diz assim: essa peste. Ela não é assim. Ela não é assim, irmão. Esse miserável. Aí começa usando palavras de baixo galã, porque não consegue. O coração está tão dominado por palavras sujas, pensamentos distorcidos, que quando abre a boca para falar, ao invés de abençoar, amaldiçoa. Parece até que ele ou ela nunca foi criança na vida. Não presta atenção. Quando, irmãos, eu tenho a minha vida firmada naquilo que é certo e verdadeiro, o que é que vai acontecer? Quando vier as adversidades, eu não vou sair da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu me firmei no que é certo e verdadeiro. Quando você lê Mateus capítulo 5, 7, né? Você vai ver Jesus falando a partir do versículo 24. Estou firmado, a minha casa, a minha vida está firmada na rocha, na palavra. Quando vem qualquer dificuldade na vida, você não vê o crente sumir da igreja. Não. Aí é que ele se torna mais crente. Porque a adversidade vai correndo mais perto de Jesus.
vivo procurando me identificar com Cristo, através da palavra, não me firmo na palavra, porque eu preciso ter um alicerce. Para procurar se identificar com Cristo, eu preciso procurar meditar, aceitar o que a Bíblia diz sobre a minha vida. Quando eu aceito e procuro pautar a minha vida na palavra, eu estou me edificando na rocha. Me edificando na rocha, vai vir vento, vai vir chuva, temporal, vai abalar, vai transbordar os rios, mas o crente continua dizendo assim: glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. A tempestade veio, mas eu estou aqui. Amém, igreja? Amém. Mas esses que não se firmam com a palavra, quando vem dificuldades na vida, você diz: mas o irmão não perdeu um culto, cadê ele? Sei não. Passei lá, pastor, ele disse que está desanimado, vai vir mais não. Mas crente, valorize a relevância do praticar esse. Irmão, presta aqui, ó. Em Mateus capítulo 7, presta atenção, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 a 27, Jesus fala sobre isso que eu falei aqui. Essa questão de você ouvir a palavra e pôr em prática. Ouvir a palavra e pôr em prática. Para que eu, você, nós aqui possamos nos identificar com Cristo, é preciso ouvir e pôr em prática. Um exemplo: alguém está pregando, ensinando, orientando para a igreja orar, porque é bíblico a oração, orar, buscar a Deus. O crente ouve aqui, sai aqui. Ele quer viver a vida cristã vazia, não tem comunhão com Deus na oração. Agora escute. Quando nós lemos, né? Eu abri um parênteses aqui, diz a relevância do praticar. Esse verbo praticar, que Jesus usa em Mateus capítulo 7, versículo 24, vem de uma raiz grega que quer dizer produz, escute, praticar. Vem de uma raiz grega que quer dizer produz, ganho, provejo, pratico, uso de construir, formar, modelar. Note que esse verbo está no tempo presente, na voz ativa, no modo indicativo. O verbo edificar, e você vai ver que Jesus vai falar sobre a questão da prática, ele vai dizer que edificou, ele diz que edificou a sua casa sobre a rocha. Um edifica sobre a rocha e outro sobre a areia. Aí nós vamos ver também esse verbo edificar no grego. Está no tempo aoristo, voz ativa, modo indicativo. Fala de alguém que construiu uma casa ou faz uma construção, mas no sentido metafórico, no linguajar, né? Metafórico, significa construir com sabedoria para promover edificação. Como é que você está construindo? Como é que você está? Porque Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz: mas eu plantei, Apolo regou. Só que Paulo ele vai dizer, irmãos, algo interessante, que ele vai falar assim, sobre alguém que está edificando ali. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, vamos para a Bíblia aqui. Diz assim, segundo a graça de Deus, nesse caso ele está dizendo aqui, que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundo firme fundamento. Paulo está dizendo, eu como sábio arquiteto, eu pus o firme fundamento, e outro vem e edifica sobre ele. Só que Paulo diz assim, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sim, você tem que edificar para crescer, para desenvolver. Como é que eu sou um cristão e não desenvolvo? Permaneço sempre a mesma coisa. Entra ano e sai ano e não desenvolve. Entra ano e sai anos, mas não sai daquilo
Mas o Senhor essa noite está te chamando para uma responsabilidade. Amém, igreja? Deus, o Senhor está nos chamando para termos responsabilidade, irmãos, com a nossa identidade como cristão. Só pode se lançar o ato da construção aquele que for sábio, pois o insensato ouve o ensino de Jesus, mas não põe em prática, o ignora. Porém, há algo de especial para quem busca fazer a vontade de Deus. Qual é, pastor? Primeiramente, revela o quanto ele é sábio. Quando você busca fazer a vontade de Deus, primeiramente, você está revelando que você sabe. Segundo, haverá recompensa para a sua vida. Escute, nós jamais conseguiremos ser o que Deus requer de nós sem a sua ajuda. Quer ser alguém que se identifique com Cristo, irmãos, que faça a diferença? Que Deus possa contar contigo em qualquer lugar que tu chegar? Comece a se submeter a essa palavra. Vamos em pé, igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Sozinhos não conseguiremos produzir, irmãos, nenhum fruto que agrade a Deus. Sozinhos não conseguiremos produzir, irmãos, um padrão exigido por Deus para quem verdadeiramente diz que se identifica com Cristo. Como é que você está? Pois as nossas justiças, irmãos, diz a Bíblia que é como um trapo de imundícia. Se você ler Isaías, capítulo 4, versículo 6, você vai ver que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. Cuidado, irmão, muito cuidado, e aqui eu encerro. Eu precisava falar isso aqui. Precisava concluir isso aqui. Cuidado e muito cuidado. Sabe por quê? Pois quem se disfarça está esquecendo que uma hora o disfarce vai cair. Quem é você? És tu aquele Daniel? Ou já deixaste de ser há muito tempo? Vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Pode falar. Deus irmãos para lá. Cadê? A irmã Francisca, a irmã Josi. Que fez aniversário, vem aqui à frente. Mas eu estou chamando aqui. Quem ouviu a palavra, irmãos? E a Manuela. Tá bom, vem aqui à frente, quem está aniversariando. A Manu. Mas quem quer aqui receber uma oração, irmão, mais uma vez estaremos orando pela sua vida. Vem aqui à frente, ninguém está aqui para te acusar, para te condenar, não. Nós estamos aqui pregando a palavra. E queremos, como servos de Deus, orar por você. A igreja é para isso. Você que precisa de renovo espiritual. Você que precisa, irmãos, se achegar mais a Deus através da palavra, da oração, numa vida de santidade. Nós precisamos, escute, irmãos, nós não estamos vindo aqui para passear o tempo, estamos vindo aqui para ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu creio no poder desta palavra que transforma vidas. Vem aqui à frente para nós estarmos intercedendo pela sua vida e nós vamos encerrar. Lembrando, irmãos, que amanhã é oração pela manhã, quem desejar orar, venha. Hoje temos oração. Temos oração a partir das 22, daqui a pouco. Graças a Deus, um bom número de irmãos estão orando conosco aqui. E eu sei que alguns estão orando em casa. Porque, irmão, se alguém não entrar no propósito, não é problema meu, eu estou fazendo minha parte. Agora, olha, vem aqui à frente, você que deseja uma oração. Você que tem um coração de pedra, que não consegue liberar perdão. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Tem alguém, irmão, que deseja uma oração? Não sei se eu estou chamando para receber vitória aqui, irmão. Já estava aqui na frente de todo mundo. Se eu tivesse dizendo aqui, vem aqui, você está uma causa impossível, eu estava fazendo aqui, pulando e chorando. Porque quando é para pôr a vida no que Deus quer, no altar de Deus, nós recusamos.
Tem alguém que deseja oração? Não estou brincando com a tua vida, nem com a tua fé. Mas que Deus abençoe a sua vida. Agora vigie e observe bem quem é você, como é que você está andando. Porque aqui, irmãos, todo mundo é santo. Aqui, se deixar, todo mundo prega, profetiza, revela. Mas quando sai daqui, quando está dentro de casa, quando se reúne com aquela amiguinha, aquele amiguinho. Outra coisa, irmãos, quem se identifica com Cristo não concorda com prática ilícita de seu